Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 120. Quay! Acerte quem você ver primeiro! Essa foi a única ordem dada a Quay, que se transformou em uma flecha de sombra e disparou. Para realizar essa tarefa, Quay abriu caminho pela tempestade de neve e se virou em busca da presa mais próxima. Ele percebeu que haviam muitos inimigos. Floresta congelada. Havia muitos olhos observando os caçadores que caíam pelas fendas no céu por toda a masmorra glacial. Alguns deles atacavam incansavelmente a flecha negra, Quay, que voava pela tempestade de neve. Os olhos de Quay brilharam enquanto ele observava as inúmeras flechas voando pela tempestade de neve para interceptá-lo. Quem se atreve a me impedir? Quay rosnou ferozmente. Era divertido. Ele era a flecha de seu mestre. A flecha mais forte que combinava o poder de ataque do arco com o poder do soldado das sombras. Como aquelas flechas comuns poderiam bloquear seu caminho? Eu sou o lanceiro do mestre Quay. Eu me tornarei um único raio e perfurarei o coração do inimigo. Estrondo. Quay se transformou em um raio negro, desviou todas as flechas e voou para longe. Então, como Surro ordenou, ele atacou o primeiro que viu, ou seja, o Elfo do Gelo. Ai! Consegui. No entanto, sua missão não foi bem sucedida, apesar de sua confiança. Isso se deveu ao fato de seu ímpeto ter se esgotado no último minuto, pois ele já havia passado por uma forte tempestade de neve e inúmeras flechas. Quay tentou perfurar o coração de seu alvo com um único golpe. Em seguida, olhou rapidamente ao redor e observou se o inimigo estava vivo ou morto. Não penetrou profundamente, mas isso não importava, porque o ataque de Quay foi envenenado pelo próprio Surro. Desvantagem: o veneno de casaca danifica os músculos do oponente. Força corporal, menos 35. Pof! No campo de visão de Quay, o Elfo do Gelo foi dominado pelo veneno e caiu. Naquele momento, Quay se viu diante de uma escolha. Ele voltaria para seu mestre? Ou acabaria completamente com o inimigo ferido e voltaria orgulhoso? É claro que era a última opção. Em um instante, as asas da abelha se abriram do corpo de Quay. Ela mudou para sua forma original e se misturou à feroz tempestade de neve. Como uma abelha. Era um assassino natural que se aproximava secretamente de sua presa e a matava com seu ferrão de abelha. No entanto, os Elfos do Gelo também não tinham uma vida fácil. O Elfo do Gelo abriu bem os olhos, mesmo com a tempestade de neve que obscurecia sua visão. Ele avistou Quay, tentando salvar sua vida. Agora é tarde demais. Naquele momento, a lança de Quay perfurou seu coração. Um soldado das sombras? De repente, ouviu-se uma palavra da boca da presa, e a lança de Quay parou instantaneamente. Ele imediatamente retirou a lança, agarrou o pescoço do oponente com a outra mão e a levantou. O que você disse? Ac! O Elfo de Gelo se debateu, sufocado pelo forte aperto de Quay. Apesar da situação inesperada, Quay não ficou surpreso. Surro tinha dois objetivos ao entrar naquele lugar perigoso. Era encontrar uma pista sobre Itarim e sua mãe. A situação atual se mostrara muito promissora. E logo, palavras surpreendentes saíram da boca do Elfo do Gelo. Como esperado, você conhece o Monarca das Sombras? Naquele momento, os olhos de Quay se estreitaram. Outras entidades estavam se reunindo de todas as direções através da tempestade de neve. Provavelmente os companheiros do Elfo de Gelo. Não havia mais tempo para conversa fiada. Sem hesitar, Quay golpeou o Elfo de Gelo na nuca, deixando-o inconsciente. Então, com o Elfo do Gelo caído em sua cintura, ele voou para o céu e entrou na tempestade de neve. Ele simplesmente cumpriu ordens e resolveu deixar todos os julgamentos e decisões para seu mestre. Ele me perguntou se eu conhecia o Monarca das Sombras. Surro, que escutou toda a história de Quay, observou a situação do Elfo de Gelo. Felizmente, ele não morreu. Mas sua pele estava pálida, devido aos ferimentos causados pelo veneno de Quay e casaca. Eu não sei qual é a situação, mas vou me focar em mantê-lo vivo primeiro. Surro imediatamente ordenou que o Soldado das Sombras encontrasse uma caverna próxima, onde eles pudessem escapar da tempestade de neve. Mestre, eu encontrei uma, vou guiá-lo imediatamente. Quay voltou e levou Surro até lá.
De fato, havia uma pequena caverna que parecia ser o habitat de um kobold de gelo. Assim que entraram, os kobolds de gelo atacaram, mas depois de serem facilmente derrotados, Surro e companhia se acomodaram lá dentro. Ring. Você comprou item, kit fogueira. Um kit de fogueira contendo a quantidade certa de lenha seca e gravetos apareceu na frente de Surro. Ele procurou por curiosidade. Mas a loja que vendia todo tipo de coisas também os vendia. Vou acender a fogueira. O jovem mestre deve descansar. Beru rapidamente cuidou do fogo. Surpreendentemente, em um instante, uma fogueira quente foi acesa. Surro sentou-se em frente à fogueira e virou o elfo de gelo desmaiado de lado. Você comprou item, poção de cura de nível médio. Quando Surro tirou a poção de cura, Quay disse com uma expressão preocupada. Mestre, vai ficar tudo bem? Os elfos do gelo são bestas guerreiras. Assim que acordar, ele pode atacar você. Sim. É por isso que vou dar uma poção e deixar uma pequena quantia de veneno. Essa é uma boa decisão. De qualquer forma, as poções de cura sozinhas não eram suficientes para desintoxicar. Enquanto o elfo do gelo estivesse envenenado pelo veneno de casaca, mesmo que ele acordasse, ainda estaria muito mais fraco do que o normal. A rainha dos insetos, monarca da praga, está satisfeita em ver um veneno conveniente para usar na captura de prisioneiros. Surro forçou a abertura da boca do elfo de gelo e despejou a poção nele. Se você quiser viver, engula bem isso. O elfo de gelo bebeu a poção e suas feridas foram se curando aos poucos. Ele finalmente voltou a si. O elfo de gelo abriu os olhos e logo percebeu a situação em que se encontrava. A ponta sinistra da lança de Qué, feita de energia negra, tocou seu pescoço. De cada lado, havia um minotauro gigante de sombras emitindo uma energia aterrorizante. Se você fizer alguma besteira, eu o matarei. O blefe de Qué continuou, mas por alguma razão, o elfo do gelo não demonstrou nenhum sinal de pânico ou medo. Em vez disso, ele olhou em volta com uma expressão satisfeita. Como se estivesse procurando por alguém. O que você está procurando? Surpresa. Quando Surro falou, o elfo do gelo pareceu um coelho assustado e voltou seu olhar para Surro. Ele olhou para o rosto de Surro com uma expressão estranha. Como você consegue falar a nossa língua? Surro não sabia se era por causa de seu nascimento ou por causa do sistema, mas ele era capaz de se comunicar com o mago. Mas esse não era o principal problema. O elfo do gelo começou a atirar palavras em Surro como um canhão. De qualquer forma, isso é ótimo. Eu sou Circa, o guardião da tribo Baruca. Mas chega disso. O monarca das sombras Sung Jin-woo. Que tipo de relacionamento você tem com ele? Por que você está com um soldado das sombras? Surro ficou mais cauteloso do que surpreso quando ouviu o nome de seu pai. Neste momento não consigo sentir a energia de Itarim. Beru sussurrou. Surro assentiu calmamente com a cabeça. Ainda assim, havia uma parte dele que estava receosa de responder às perguntas sobre seu pai. Tenho que obter informações primeiro. Enquanto Surro escolhia cuidadosamente o que dizer, Circa, de repente, se deu conta de algo e seus olhos se arregalaram. Hã? O quê? Espere. Você... Surro ficou confuso com a expressão facial de Circa. Circa continuou a examinar seu rosto. Vocês realmente são parecidos. Com quem você acha que eu sou parecido? Surro perguntou novamente, pensando em todo tipo de coisa. Você é inimigo do meu pai? Se você viu meu pai durante a guerra, é claro que sou parecido com ele. Mas sua suposição estava totalmente errada. Circa, que estava sentindo até mesmo o cheiro de Surro, de repente apontou para o rosto de Surro e gritou. É isso mesmo. Vocês dois são muito parecidos. Você é o filho da Chacha. Chacha? Surro ficou intrigado por um momento. No momento seguinte, a expressão de Surro se endureceu quando ele ouviu a voz confiante de Circa. Sim, Chacha, Chahaen. Não só Surro, mas também Beru ficou extremamente surpresa. Ao ver essa reação, Circa começou a rir com um sorriso brilhante. Sim, é verdade, é verdade. Eu ouvi muito sobre você da Chacha. Seu nome é Sung Surro. Surro, certo? Você conhece minha mãe? Não só a conheço como sou amigo da Chacha.
A Xaxa é a salvadora de nós, elfos do gelo. Até mesmo Surro, que não entra em pânico, não conseguiu manter a compostura. O mesmo aconteceu com a amiga de sua mãe, que apareceu de repente do nada e começou a tagarelar. Minha mãe é o quê? Xamã Dragão Xaxa. Xahaen é a salvadora de nós, elfos do gelo. Xamã Dragão? O que isso quer dizer? Deram um apelido estranho para sua mãe que estava desaparecida há 5 anos. Espere. Naquela situação caótica, Beru de repente se deu conta de algo. Jovem mestre. Acho que sei em que momento Xahaen desapareceu. Beru se lembrou claramente. Foi o momento em que o monarca das sombras, Sung Jin-woo, e os soldados das sombras se juntaram à guerra dos deuses externos. Era o 16º aniversário de casamento deles. Naquela época, os dois estavam desfrutando de um encontro no céu, acima do dragão das sombras Kaizel. Ele deu a Xahaen um colar especial feito por anões barbudos, ótimos em artesanato. Um presente especial para o 16º aniversário de casamento deles. Sung Jin-woo colocou um lindo colar que brilhava à luz do sol no pescoço de sua esposa. Naquele momento, os soldados das sombras estavam silenciosamente aplaudindo o aniversário de casamento perfeito de seu mestre das sombras. Pouco antes de os lábios de Sung Jin-woo e Xahaen se encontrarem, Sua Majestade disse o seguinte: Querida, volte primeiro. Eu vou logo em seguida. Xahaen, que recuperou as memórias do mundo esquecido com o poder de Sung Jin-woo, entendeu a situação imediatamente. Vocês voltarão logo? Sung Jin-woo assentiu silenciosamente. Ele deu uma ordem ao dragão Kaizel. Leve minha preciosa esposa Xahaen para casa em segurança. Kaizel se moveu rapidamente. Sung Jin-woo, que estava vigiando as costas de sua esposa, virou-se. Com os olhos mais ferozes, ele olhou para a névoa azul que se infiltrava no espaço torcido e curvo. Qualquer coisa com grande poder pode atrair coisas terríveis do outro mundo como um imã. O número de fissuras dimensionais pelas quais a névoa azul fluía começou a aumentar rapidamente. Centenas, milhares, talvez até mais. Esse foi o início da guerra dos deuses do outro mundo.